Oi pessoal, terminei há alguns dias de ler Caliban e a Bruxa, da filósofa italiana Silvia Federici. A tradução para o português é do coletivo Sicorax e essa edição com projeto gráfico lindo, caprichado, é da editora Elefante. Vou tentar mostrar para vocês aqui. Ele tá todo em rosa e azul, cheio de gravuras, bom de ler. Gravuras que retomam algumas xilogravuras que ajudam a explicar essa história. Esse tratado aqui da Silvia Federici, que nada mais é, pessoal, que o nascimento e a consolidação da misoginia, ao menos no Ocidente. É um livro potente, importante e triste, porque mostra como a misoginia, quer dizer, o ódio às mulheres, é um projeto político. Quer dizer, é pensado por um grupo de pessoas que se beneficiariam de que mulheres fossem odiadas, demonizadas, temidas. Enfim, as mulheres até mais ou menos o século XV, XVI, que é quando começa esse fenômeno da caça às bruxas na Europa e depois nas colônias europeias, as mulheres detinham conhecimentos de ervas, detinham poder nas sociedades e a caça às bruxas nada mais eram que mulheres pedindo por justiça social num período que coincide com a transição do feudalismo para o capitalismo e coincide com o empobrecimento em massa de muitos camponeses na Europa. Quer dizer, as mulheres se manifestavam politicamente, então politicamente no sentido de projetos sociais, enfim, justiça social, enfim, uma forma de enfraquecer o povo como um todo foi colocar homens contra mulheres. E como as mulheres detinham a capacidade de, às vezes, não engravidar mais ou interromper gestações porque não queriam ter filhos naquele ambiente de pobreza ou queriam diminuir o tamanho da sua prole, não queriam mais ter tantos filhos quanto suas mães, suas avós tiveram, e era do interesse dos implantadores do capitalismo, enfim, que as pessoas pobres se multiplicassem para que a mão de obra fosse maior e para que eles pudessem explorar mais pessoas. As mulheres foram então demonizadas e vem daí também a cultura da demonização do aborto, que até o século XV era uma prática costumeira e não era considerado errado. Bom, a Silvia Federici, a autora, coloca lá no final uma observação que diz o seguinte: você tem a liberdade de compartilhar, copiar, distribuir e transmitir essa obra, desde que cite a autoria e não faça uso comercial. Eu acho isso tão interessante porque mostra que a autora está realmente comprometida com que as pessoas acessem o conteúdo, muito mais do que interessada em fazer lucro com o resultado desse estudo dela, que é um estudo de anos. A Silvia Federici, que tem também outros títulos nesse sentido, né, de falar dessas questões sociais. Bom, eu adorei, tô naquela fase de querer que todo mundo acesse a obra também, todo mundo leia Caliban e a Bruxa. E claro que vai aparecer, portanto, no Literatura Oral. Não é um livro de literatura, mas eu devo fazer comentários junto com algumas análises de obras literárias, ou então mesmo fazer alguns episódios, lendo alguns capítulos, alguns subcapítulos, ainda não sei como é que eu vou fazer. Mas hoje eu queria ler para vocês um fragmento da página 346, porque esse livro deixa a gente triste, sabe? De ver como o ódio às mulheres é uma construção política. Mas essa página especificamente me fez gargalhar, porque a demonização, a questão de dizer que mulheres são bruxas e têm pacto com o demônio, passa muito pela ignorância do povo. Então vejam como era criado toda uma encenação, dizendo que mulheres tinham poderes de até fazer com que os homens ficassem castrados. Olha só, a caça às bruxas não só santificava a supremacia masculina, como também induzia os homens a temer as mulheres e até mesmo a vê-las como destruidoras do sexo masculino. Segundo pregavam os autores do Malleus Maleficarum, que era um texto em latim usado nos julgamentos
das bruxas, que geralmente nesses julgamentos elas eram condenadas à fogueira. Então, nesse texto, as mulheres dizia que as mulheres são lindas de se ver, mas contaminam ao serem tocadas. Então, coloca o corpo feminino como algo contaminante. Elas atraem os homens, mas só para fragilizá-los. Então, o feminino é mau. Fazem de tudo para lhe satisfazer, mas o prazer que dão é mais amargo do que a morte, pois seus vícios custam aos homens a perda da alma e talvez do órgão sexual. Supostamente, uma bruxa podia castrar os homens ou deixá-los impotentes por meio do congelamento de suas forças geradoras, o medo de que as mulheres controlassem o tamanho da população, ou fazendo com que um pênis se levantasse e caísse segundo sua vontade. Algumas bruxas roubavam o pênis dos homens, escondendo-o em grandes quantidades em ninhos de aves ou em caixas, até que, sob pressão, eram forçadas a devolvê-lo ao dono. Esse relato aparece em várias demonologias. Sempre termina quando o homem descobre o dano que lhe foi causado e obriga a bruxa a lhe devolver seu pênis. Ela o acompanha até o alto de uma árvore onde tem muitos pênis escondidos em um ninho. Tadinho dos pássaros, né? O homem escolhe um deles, mas a bruxa se opõe. Não, esse é do bispo. Tá aí, pessoal, a minha dica, então, minha sugestão de leitura, Caliban e a Bruxa, que vai aparecer aqui no Literatura Oral.